Boa noite, pessoal. Boa noite. Ai, caramba. Nossa, é só ficar um tempo sem fazer live, eu já não tô mais sabendo. Tô me arrumando aqui. Hoje eu vou fazer live de óculos. Boa noite. Essa é a nossa 28ª live. A gente vai aproveitar que a gente está perto do Natal e vou falar com a Samadi sobre o Natal, né? É, Acabou demorando, né, pra gente fazer essa live, que a gente não conseguiu agenda pro mês passado, mas a gente vai continuar toda terça, oh meu Deus, toda terceira sexta do mês a gente vai continuar falando aqui. E quem sabe, né? Vamos ver o começo do ano como vai ser. E aí eu tô pensando em começar uma nova temporada aí de lives. Assim, todo dia eu acho que eu não vou aguentar. Então, vou voltar a fazer com alguma frequência no ano que vem. Ah, essa Madi chegou. Vamos lá. Mocinha, cadê você? Oi! Olá, chegamos. Oi! Demoramos, mas chegamos. Desistir Até jamais. exatamente. Pulamos um mês, mas tudo bem. Voltamos à programação normal. É. Ai, e aí, como estão as coisas? Ah, pois é, né? Chegando no Natal, chegando no fim do ano, aquele momento de correria, mas também de começar a acalmar, né? E foi quando você falou, né? Não, vamos fazer o especial de Natal, tudo. Aí eu lembro da sua história, né? Que foi no Natal que tudo começou, né? Exato. Foi no Natal que eu resolvi virar vegana de vez e foi por causa dos perus mesmo. Então essa história é bem close to my heart, né? É bem Vai ser mais que especial essa live. exatamente, exatamente. E aí, vamos tentar fazer ela não cortar o final dessa vez, né? Que na outra a gente se empolgou e foi muito além e Ah, é? cortou o finalzinho. Cortou? Ah, eu nem percebi, sabia? Ai, Se que as pena. pessoas que estavam assistindo viram normal, mas quem tentou assistir depois perdeu só um pedacinho no final. Não perdeu muito, mas Ai, que pena. E eu esqueci o relógio de novo, né? Pra gente terminar em ponto. vou tentar ficar de olho aqui. Bem, eu vou aproveitar só e falar para quem está chegando agora. Eu já fiz 27 lives e algumas lives com a Samadi. A primeira live que a gente fez foi juntas, ela que me apoiou para fazer, para começar, né? Tomar vergonha na cara, parar de ter vergonha e começar essas lives. A maioria das lives que tá tudo aqui no meu Instagram é sobre a transição para o veganismo, para a gente se ajudar, né? Para a gente se unir. Então, se você está chegando agora, tem muita live legal, tem 27 lives antes dessa para vocês assistirem, tá bom? Então É, agora eu tô é todo colocando seu. as nossas lives juntas no meu Instagram também. Tem lá todas Legal, na minha bio também, para quem quiser ver. ótimo. Então, especial de Natal, principal animalzinho do Natal, que é o símbolo do Natal praticamente, é o peru, né? Então a gente vamos falar dos outros também rapidinho, mas o peru é o principal. E é mais uma vez a grande história de que o que acontece com eles é bem diferente do que o que a gente acha que acontece com eles. Então, é, eu pesquisei dados sobre Austrália e Brasil para poder fazer essa live. A Austrália mais fácil para mim, né? Porque eu tenho todos os dados já de qualquer maneira, mas eu dei uma conferida para ver se acontece igual no Brasil ou qual é a diferença. Então, a maioria dos dados aqui é Brasil também, tá? Só para ficar bem claro. E então, assim, as fazendas de criação de peru
elas, o que elas fazem, e não importa se é por isso que eu te perguntei, Tudy, como é que fala free range, porque eu não sei, né? O que deixa os perus Os livres, é animais isso? soltos, é. O orgânico, eles não, eles dão na ração natural. E então tem os orgânicos, e normalmente os que se intitulam orgânicos criam os animais soltos, né? É tipo menos pior. Uhum. Então, o que eu vou falar agora não tem diferença se é fazenda orgânica, se é fazenda que deixa eles livres, se é a fazenda com gaiola. É o mesmo cenário aqui, porque o que eu tô falando é mais geral, tá? Tá. Então, eles praticamente são para engorda, né? Os perus vêm para são produzidos, né? Porque é para vender maioria para o Natal mesmo ou para consumo de dia a dia. E é para carne, né? E eles engordam tanto os perus que eles não conseguem procriar, eles não conseguem se acasalar naturalmente, mesmo os orgânicos. Então, a indústria inteira de peru depende da inseminação artificial para poder continuar né, produzindo ou criando mais perus. E a inseminação artificial é uma coisa violenta para os animais, tá? As pessoas acham que não é, mas ela é. Porque se você pensar numa inseminação artificial para um ser humano, existe todo um processo, hospital, anestesia, né? Vários procedimentos. Com animal, não existe nada disso. Eles nem gastam nem iriam gastar dinheiro em fazer o animal se sentir confortável nessa hora, entendeu? E em inglês, o kit que os veterinários usam para fazer a inseminação artificial chama Rape Kit, que a tradução para o português seria o kit de estupro. Esse é o nome oficial do Comercial, vamos dizer. Comercial. Você vai na loja, sei lá, onde que os veterinários compram para comprar, é isso que eles chamam, entendeu? Então, assim, não é a gente inventando o que é isso, né? É violento mesmo. E isso é como começa, né, o processo. E aí, as aves, né, os perus, eles são super inquisitivos, curiosos, eles são animais que eles não ficam parados, eles andam muito, eles correm muito naturalmente. Essa é a parte natural deles. Só que não tem espaço suficiente para eles fazerem tudo isso nas fazendas. Então, quando tem fazenda que deixam eles livres, eles deixam o máximo possível. E aqui, que tem muito mais espaço que o Brasil para isso, a quantidade de peru por galpão são de 10 a 14 mil perus por cada galpão. E os galpões daqui são muito maiores que os galpões daí. Então, assim, e tem muito menos gente aqui. Então, a demanda aqui é muito mais baixa, o espaço é muito maior. Então, imagina a quantidade de peru que deve ser no Brasil, deve ser 3 vezes mais por galpão, com certeza, mesmo que o galpão seja do mesmo tamanho. Então, é como se fosse o equivalente aqui na Austrália de uns 6 perus por metro quadrado. E não sei se vocês lembram, mas um peru pode ir de 3 a 6 quilos. Eles são enormes, eles são realmente muito grandes. E então eles não têm esse direito de correr, de ser livre, de fazer o que eles instintivamente fariam. Eles se sentem realmente presos, mesmo se eles não estiverem numa gaiola. É esse o ponto que eu queria fazer. Aí o que eles fazem? Eles fazem bastante alteração genética no ambiente e no peru. Eles podem dizer que eles não colocam hormônio, por exemplo, a perdigão, sei lá, tem outras lá que falam que não põem hormônio no peru, mas eles modificam a genética do peru, sim, para engordar mais fácil. Além disso, eles fazem iluminação no galpão artificial para gerar mais fome no peru.
Então, Para ele comer mais. para ele comer muito mais. Eles comem o dobro, no mínimo, do que eles comeriam se eles estivessem selvagens no normal. E eles alcançam o peso, por causa disso, muito mais rápido do que eles causariam normalmente. Então, o que acontece é, assim que eles começam a ficar bem gordos, porque eles ainda são muito filhotinhos, muito bebês, com algumas semanas só de vida, eles já começam a ter dificuldade de andar, de se movimentar, às vezes até de levantar do chão, eles já não conseguem se mexer muito. Tem muitos que acabam morrendo, ficam tão gordos, que eles acabam morrendo porque eles não conseguem se mexer, ou eles não conseguem se alimentar, ou eles, sabem, se machucam e caem. Eles estão lá nas fezes deles, na urina deles. Então, assim, as chances deles pegarem uma inflamação, alguma coisa é muito grande. Eles não têm como fugir, não conseguem. Então, tem muito deles que morrem ali, né? E os que morrem são descartados como se fosse lixo. Literalmente, eles pegam e jogam no lixo. Não tem nenhum Ah, nem processo. serve mais para ser vendido. Não, porque eles são tão contaminados, os que morrem, que é Hum, lixo. É lixo, perdeu. É e é produto lixo perdido. contaminado. Não é lixo bom, é lixo contaminado. Cheio de Uhum. inflamação, cheio de doença, cheio de coisas desse tipo que podem agravar todo mundo ali. E o que acontece? Eles engordam normalmente até no máximo umas 10 semanas de idade só. Um peru vive normalmente 10 anos fácil, se não mais. É a vida normal da ave, né? Mas eles vivem 10 semanas no máximo. Eles são literalmente criados para engordar e ser mortos. Essa é a vida deles. E a maioria são as fêmeas, eles preferem fêmeas. E aí vem também a parte da alteração genética, que existe já em todas as indústrias das aves. Eles conseguem identificar se a ave é macho ou fêmea quando o ovo quebra já. Porque eles trocam a cor das penas. Então, eles fazem muito isso na indústria do ovo, na verdade, porque eles não usam os machos. Então, se quando o pintinho nasce, né, o bebezinho ali, assim que o ovo quebra, se for branco, eles já jogam fora. Na verdade, eles trituram primeiro e depois jogam fora. Depois, se for fêmea, eles pegam para produzir ovo. No caso dos perus, é a mesma coisa. Eles preferem fêmea. Se eles começam a ter muitos machos, eles começam a fazer Agora pegou. Artificialmente. Obrigada. Inseminação artificial. Era isso que eu Inseminação queria dizer. artificial. Isso. E falar português é sempre uma aventura para mim. E aí eles tentam produzir mais fêmeas. E aí eles acabam eliminando mais os machos. E eliminar significa triturar e jogar no lixo. E as fêmeas crescem. As fêmeas crescem mais e elas têm mais carne. É por isso. Elas são maiores. E então, como eu falei, elas são jogadas fora o que não presta, né? O que morre, e todas as que sobrevivem, chegaram no tamanho que precisava, deu 10 semanas, tal. O que eles fazem? Eles colocam todas elas num caminhão e mandam pro matadouro. Ah, não, antes disso tem mais um porém. Eles estão sempre pesando, né? E aí o que eles fazem? Eles deixam os perus em jejum no último dia, nos últimos dias, para fortalecer, para esvaziar todo o sistema gástrico deles, né? Então, eles ficam famintos pelos últimos dias. Daí, famintos, eles são colocados dentro do caminhão, que é um caminhão que eles são colocados em
como se fosse umas celazinhas, como se fosse aqueles negócios que você carrega leite, sabe? Que os leiteiros carregavam leite, eu não lembro como é que chama, se chama crate em inglês. E é ai, não sei como é que fala. Umas caixinhas lá, umas caixinhas de madeira, né? Parece aquela mesma que a gente usa para Por quê? Que cabe levar só um em fruta e legume. cada. Mas fica um monte como se Parece fosse uma um. é, Como se fosse uma. É, aquelas caixas de fruta. Só que tem é, umas separações. como se fosse uma gaiola, mas é uma gaiola bem podre lá, que eles colocam todos os perus dentro, tudo lá amassados, cozinhado lá dentro e para caber mais no caminhão. E mesmo os orgânicos fazem isso. Por quê? Porque a lei brasileira e a lei daqui também dizem que se eles ficarem em gaiola só por um pouquinho, bem pouquinho tempo na vida deles, ainda assim é considerado orgânico, Foi bem entendeu? Então, tratado. porque eles ficam no caminhão só alguns dias, ou horas, né? Depende da distância, mas na maioria das vezes são dias, porque né, Austrália, Brasil é muito longe um lugar do outro, normalmente. Uhum. Então, é ainda considerado orgânico, mesmo eles estando lá. E tem uns que morrem no caminho, de fome, de ser apisotado, aquela coisa toda, né? De sede, de muito sol na cabeça, qualquer coisa. Então, tem sempre uns que acabam morrendo ali no meio. Mas, enfim, chegam no matadouro. Normal. Aí, chegou no matadouro, naquelas gaiolinhas lá apertada. Quando eles chegam lá, eles são socados, chutados e espancados para serem algemados de cabeça para baixo numa máquina que vai rodear o matadouro. E eu tô falando isso porque eu vi essas imagens. Essas imagens estão. Tem várias imagens dessa no YouTube para ser vista. As da Austrália estão num filme chamado Dominion, que é uma pessoa que eu conheço, o Chris Delforce, que ele botou câmeras escondidas dentro de vários matadouros na Austrália, filmou escondido e arriscou a vida dele para depois ir lá buscar essas câmeras de volta. E dá para ver as pessoas chutando, socando, dando porrada mesmo nos bichos para eles calarem a boca, para eles pararem de tentar fugir, enquanto eles algemam a, os pés, né, do peru, que é de cabeça para baixo. E aí o que acontece? O matador de qualquer ave, incluindo galinha e qualquer outro bicho, é um negócio que é tipo uma esteira que vai passando assim, e no final da esteira tem uma guilhotina. Então o bicho está de ponta cabeça, você coloca, né? A pessoa está no início aqui da coisa, coloca o bicho, aí vai indo e no final aqui tá a guilhotina, e aí corta a cabeça do bicho para chegar no outro ponto do processo que eu vou falar. Então teoricamente, essa guilhotina é para matar o animal rápido, né? Só que o que acontece? Como eles são super espertos, eles veem o peru que está na frente, o amigo da frente, ser guilhotinado, e ele fica esperto e começa a se debater. Fora que, por estar de ponta cabeça, eles já se debatem normalmente, mesmo assim. Eles já estão se sentindo ameaçados, já estão tentando se defender. Então, o que acontece? Muitos deles passam pela guilhotina e não pega. A guilhotina não pega eles. Ou pega alguma coisa diferente, pega uma asa, pega um pedaço deles que não era para pegar. Então, mas muitos deles não morrem pela guilhotina. A guilhotina é um processo totalmente ridículo que não devia mais existir porque não funciona bem, mas eles não vão trocar milhares e milhares de dólares em equipamento por causa que o peru tá sofrendo, entendeu? Estão nem aí. Então é isso que acontece. Os perus sortudos, olha isso, os sortudinhos são os que morrem com a guilhotina. Os azarados são os que vão para o próximo passo. E o próximo passo é bem... dá muita aflição para mim, porque eles são colocados dentro de baldes de água fervendo.
Então, eles morrem ao mesmo tempo queimado e afogado. Afogado. Eu acho, pra mim, isso o pior que existe, porque eu não... Pra mim, não tem nada pior do que ser afogado e nada pior do que ser queimado. Aí acontece os dois com os coitados. Eu tô rindo, mas é aquele riso de nervoso, né? Porque a gente não pode chorar aqui, né? Tem que controlar, tem Não que... tem como chorar, estamos na live. É É. Natal. Vamos continuar sorrindo. É isso aí. Então, eles entram na água bem quente para também ajudar a depenar, né? Para ficar mais solto e tal. Aí eles são depenados, são limpos, são embalados e são comercializados como qualquer outro produto, como se fosse um shampoo, né? Uhum. Não acontece nada. Os matadores menores, que tem muito matador pequeno, que aí entra as pessoas que normalmente falam: ah, mas na minha família a gente não usa os matadores, a gente só compra de matador humano, ou orgânico, ou sei lá o que chama isso, né? Então, aí eu O olhei, local, né? Tá na moda agora, tá na produtor moda. local. O local, exato. Então eu olhei o que acontece com os matadores pequenininhos. Eles têm dois processos. Em vez de ter aquela máquina da guilhotina, o que eles fazem é, eu vou ler isso, foi escrito em português, tá? Eles introduzem uma faca de 2 gumes pela garganta do animal, assim cortando as artérias e as veias do pescoço enquanto eles se debatem de cabeça para baixo. Ou seja, é mais violento ainda, porque é uma pessoa que tem que pegar uma faca e é pior. Mudou Eu acho muito, pior. né? Aí, no matador, na hora do balde de água fria, de água quente lá, em vez de ser um lugar gigante com água fervendo e jogar um monte lá dentro, são cones de abate individual. E aí eu olhei para ver se tinha isso aqui também, esses cones. O cone parece um balde, mas no formato de um cone de metal, grande do tamanho de um peru. E eles põem lá dentro e corta o cara ali, já lava, já faz tudo ali dentro. Aí eu tava olhando para ver se tem isso na Austrália, tem também, nos matadores pequenos, e o nome do cone em inglês é kill cone. Cone de Que matar. maravilha! Não, assim, Maravilhoso. pelo menos as coisas em inglês são mais claras, né? Exatamente. Não, Foi isso que não eu é percebi. disfarçado igual aqui, tipo, uns É. nomezinho bonito. Meu Aquele como é Deus. que é? Ovo caipira. Ovo caipira parece que é uma coisa genial, né? Parece que é um negócio que vai ser, Super né, natural, né? super natural, com um tempero delicioso, porque é caipira, sei lá, né? Parece, dá aquela sensação boa, né? Olha o que é. É isso aí, é isso aí. E assim, a Austrália, né? Números na Austrália são de 4 a 5 milhões de perus são mortos todos os anos na Austrália. Só no Natal, né? Quando eu olhei esse número, eu já achei absurdo. Eu falei, nossa, 5 milhões de perus por ano só no Natal. Aí eu falei, bom, vamos olhar no Brasil, né? Putz. Brasil são 17 milhões de perus. Só no São, Natal. são 265 mil toneladas de carne de peru só consumidas no Brasil. É muito peru. É Jesus Cristo, né? Quanto peru. Aí eu olhei nos Estados Unidos, não olhei no Natal, eu olhei no Thanksgiving, porque nos Estados Unidos, Thanksgiving também é chamado de Dia do Peru. Uhum. E Turkey Day, né? É o Turkey Day. Então eu falei, se no Brasil já é alto, vamos olhar nos Estados Unidos, né? Só no dia do Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças, que é um dia só em novembro, são 50 milhões de perus. Só nesse dia. É o equivalente a 800 mil toneladas de carne de peru. Fora o Natal. Fora o resto do ano.
Fora todo mundo que acha que carne de peru é mais natural, faz bem para a saúde, então Como que vamos é que comer falam? peru. Carne magra? Algo Carne assim. magra, é a carne magra. A única coisa do peru é que eles põem menos hormônio e menos antibiótico do que eles põem no frango. É real isso, é menor a quantidade, mas não quer dizer que não tenha. A quantidade é posta antes, porque o que acontece é que o processo de modificação genética acontece antes do peru nascer, não depois. Essa é a diferença. Com o frango e o ovo e todos os outros animais, né? O bife, o porco, né? A carne de vaca, carne de porco, todas as outras, eles colocam antes e depois, né? Tem a fase do hormônio na mãe, que vai gerar o bebê, e mais depois que o bebê nasceu. No caso do peru, eles não põem no depois. Mas só porque tem muita investigação. Porque antigamente eles botavam, agora eles não põem. Mas eles põem antes, então assim, já é geneticamente. E não tem nada natural em fazer um bicho comer 3 vezes mais do que eles comem, enquanto ele ainda é bebezinho, para matar ele com 10 meses de idade, né? Vamos 10 combinar? semanas, né? Você falou. Semanas, desculpa. 10 semanas. Não, vamos combinar que isso não é natural, né? Aí o outro bichinho que o comércio inventou, porque não existe um animal chamado Chester, e agora é moda comer Chester, né? No Natal. Até hoje eu não sei a diferença, vou ser bem Então, sincera. De Chester, de Tender, esses dão tantos nomes que eu nem sei. agora você vai aprender. Por isso que eu tenho você aqui. O Chester é uma ave que foi trazida dos Estados Unidos para o Brasil em 1979. A Perdigão registrou o nome Chester. O nome nos Estados Unidos vem porque chest significa o peito, Peito. né? Então, é uma ave que tem mais peito. Então, tem mais a carne. A carne do peito é considerada a carne de primeira, né? A principal, que é a carne mais branca. Então, é por isso que é chamado Chester. Mas no Brasil chama Chester. Em inglês é Chester. Porque é Chester. de chest, né? Mas no Sim. Brasil é Chester. Então, ele, na verdade, o que ele é, o Chester, né? O que é essa ave? Ele é um frango normal, é uma galinha normal, que sacanearam muito com a genética da coitada. Então já é modificado. Totalmente modificada geneticamente, manipulada em laboratório, para quando ela nasce, ela ter muito mais peito do que qualquer outra coisa. Então, as asas são menores, tudo é menor, porque o peito é gigantesco. Então, é uma galinha bombada. É isso que... Se você imaginar os caras das academias que tomam bomba, é o Chester. É o tá? Chester. É uma galinha bombada. Essa é a Nossa, explicação mais... só rindo mesmo. E ela tem bem menos gordura por causa disso, porque a maioria da gordura está no resto do corpo da galinha e não no peito. E ela tem... mas a coxa também acaba crescendo bastante também. E tem gordura na coxa, mas no peito em si não tem quase. Então é por isso que elas são tão populares. Então, assim, tem 70% mais de peito do que uma galinha normal. Pra você ter uma noção de como ela é uma aberração da natureza. Você imagina uma galinha... Não é da natureza, né? Porque se Não é da foi natureza. completamente modificado, não é natural também. Exato. É uma aberração, ponto final, né? Então, se você imaginar a coitadinha da galinha, já imagina a galinha na tua cabeça, né? A imagem da galinha na tua cabeça. Agora, imagina ela com 70% mais peito. É tipo aquelas mulheres que colocam aqueles peitão, né? Eu acho que eles não conseguem nem se mexer, né? Porque
Não. Esses bichos, nenhum deles andam, nenhum deles se mexe e eles todos morrem nas primeiras semanas de vida porque eles chegam a engordar o quanto precisa e aí eles vão para o matadouro. Aí o que acontece? É exatamente isso. O Chester é alimentado principalmente de milho e de soja, né? E a soja é que faz esse animal ter bastante proteína, não é o animal em si. É porque ele realmente é feito como uma bomba de proteína, entendeu? Ele é justamente manipulado para ser menos gordura, mais proteína e mais carne branca. Então, ele é manipulado com isso, tanto a alimentação, a genética, tudo. E ainda por cima, né, parece que a maior parte do milho e da soja do mundo já é tudo transgênico, né? Já, Então eles já comem um negócio transgênico exato, que vai fazer mais mal ainda para as pessoas que ainda comem, né? exato. Esses E animais. falar que Chester é orgânico é biologicamente impossível, tá? Não tem Então, como. assim, se existe uma mentira de propaganda, é o Chester. Porque como é que vai ser uma coisa orgânica se nem existe na natureza? Não foi nem Deus que inventou, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar bem no que a gente acha que orgânico quer dizer em português, tá? Porque não existe. E a criação. Então, eles criam o Chester praticamente só para o Natal, né? A maioria das vendas é no Natal, e no resto do ano eles exportam para 25 países, isso no Brasil, né? E o animal é abatido com a mesma crueldade que o peru e que A galinha. a galinha. É a mesma coisa e, na verdade, ele sofre muito com mutilação, como a galinha, porque a gente ainda não falou de galinha, né? Galinha é mutilado antes de ir para o matadouro. Na verdade, ele é mutilado assim que ele nasce. Por quê? Porque eles tentam fugir. E o único jeito de fugir, como tá tudo lotado ali de gente, né? De galinha, eles tentam fugir passando por cima do outro. E eles acabam brigando também, né? Porque um sobe em cima do outro, pisa na asa do outro, não sei o quê, né? Então eles mutilam os bicos, mutilam as asas para eles não se machucarem uns aos outros e para não danificar a carne. Não é porque eles estão sendo legais com o bichinho, tá? Não. Para deixar bem claro, é para não danificar o produto que eles vão vender. Esse é o motivo real da mutilação também, sem anestesia, sem nada. O bichinho nasce lá, sai do ovinho, vê o sol e tum! Cortam já o bico dele, já fazem coisa para as asas e tal. É bem sofrido. Eles sentem muita dor com isso. E aí ficam gigantes, gordos, e é aquele mesmo processo normal. Esse é o Chester. Daí temos o tender. O tender era o mais famoso na minha casa. Na minha casa era sempre o peru e o tender, né? E eu também não sabia o que era tender até eu chegar na Austrália. E quando eu vim para a Austrália ainda não era vegana, né? Então eu fiz os primeiros natais aqui, eu fui lá, né? Comprar a droga do tender e ver o que era o tender. Quando eu cheguei lá e vi o que era tender, porque assim, brasileiro tem mania de se esconder atrás de palavra em inglês, né? Uhum. Aqui não, porque aqui a palavra é já em inglês, entendeu? Então aqui não tem essa farsa, né? Do o que é o tender. Ah, o tender é um produto. Não, o tender não é um produto. O tender é a perna do porco. É isso que é o tender. E aí existem dois tipos. Ou você compra a perna inteira, que é tipo uns 6 quilos ou mais, que seria para uma família gigantesca se alimentar, e por dias ainda. Ou você compra o tender menor, que no Brasil é esse que eles chamam de tender normalmente, é o menor, porque não dá para ver o osso, é desossado já. Então é praticamente uma bola de presunto. É isso que é isso. Só que ele é defumado. Então ele já é
industrializado um pouco, entendeu? Então eles pegam ou eles pegam a perna inteira do porco, ou eles pegam e tiram a carne de uma maneira que fique uma bolona assim, e aí eles defumam e aí vendem, isso é o tender. Então tender é a mesma coisa que presunto, só que defumado. É um presunto defumado num bloco. É isso que é. Ou é um pernil defumado, né? Porque no Brasil eles chamam de pernil, eles chamam de tender, chamam de presunto. São esses nomes. E daí ficam com raiva dos veganos que chamam da mesma coisa, né? Isso são nomes de produtos. O bicho é um porco, é um porquinho, you know? É isso. É um porquinho. Não adianta você chamar de presunto, de E pernil. os três é a perninha dele. É a perna do bicho. E detalhe, para quem não viu a nossa live sobre os porquinhos, por favor, vá lá ver, porque é a que a gente mais sofreu de ter que fazer. Eu quero que todo mundo veja, porque foi um sofrimento. Tem que valer a pena, né? Por vale favor. A pena. Porque a gente realmente não sabe o quanto mal a gente faz para esses bichinhos que são maravilhosos e muito fofos e muito inteligentes. Mais inteligente que cachorros, tá? Pra gente que ama cachorro, né? E tem muita gente no Natal também que come o porco inteiro, né? Aí, de novo com os nomes, chama de leitão. O que é o leitão? Leitão é um porco inteiro, com a maçã na boca lá, né? Ai, Assim, que horror! Gente, para de chamar e botar pano... Como é que chama? Como é que tem uma expressão em português que fala? É tapar o sol com a peneira, né? Uma coisa assim. É, Ou pano quente. botar pano quente. É, Tapar com tipo, pano quente. tentar amenizar, né? A É, situação. esses nomes é só para enganar a gente, pra gente quando chegar no supermercado não achar tão ruim, entendeu? Ah, não, eu tô só comprando um tender, eu não tô abusando um animal, eu não tô matando um animal, eu tô só comprando um tender, um Chester, porque, né, o nome parece fancy, parece que é chique, É, né? parece Ah, eu vou chique. comer Chester e tender no Natal. Não, você tá comendo um frango geneticamente modificada, uma bomba para o teu organismo, e você tá comendo um porquinho. E aí a vizinha do lado tá comprando peru. É isso. Fora que aqui eles comem muito frutos do mar no Natal. Eu não sei se no Brasil fazem isso, mas aqui eles comem muito camarão de toneladas. A quantidade de camarão que é morto para o Natal é impressionante. Eles põem aquelas trays, né? Cheio, assim, sabe? Assim, que faz pra cima, assim, um monte. E aqueles camarões enormes. Que só de pensar em como que eles pescam esse camarão, a quantidade de outros seres que devem ser pescados juntos deve ser São alucinante. mortos juntos, é. São mortos juntos. Muito peixe também comem aqui. Fora todos os ovos e laticínios que vão todas as outras receitas, né? Porque a gente tem todos os outros pratos que você come junto com a carne. Depois tem todas as sobremesas que vão. Tem, né? A rabanada que você come de manhã. Tudo isso vai ovo, vai leite, vai manteiga, vai às vezes, né, chantilly, creme de leite, todas essas coisas, né? Sorvete, chocolate, tudo ao leite, tudo com laticínio, todos esses bichinhos. E assim, uma coisa que enquanto eu estava fazendo essa pesquisa, né, eu fiquei pensando o que é o Natal? Qual é a definição de Natal? Natal significa nascimento. Por isso que é Natal. É nascimento. É a data que os cristãos e todo mundo que acredita em Jesus Cristo comemora o nascimento dele. É o nascimento de Jesus Cristo. Foi decidido que a data era 25 de dezembro. Ficou muito claro que essa data não é real, mas é isso que o Natal representa, né? O Natal é o nascimento do bebê Jesus Cristo, que veio para salvar a humanidade e trazer
a lei do universo para a gente seguir como seres humanos, né? Para trazer evolução para a humanidade. É uma data comemorativa de nascimento, mas também de mudança, de recomeço, de tudo que é positivo, né? E a maior ensinamento para mim que eu acho que Jesus deixou foi o amai-vos uns aos outros, né? E aí eu te pergunto, Tude, quem são esses outros? Quem são esses Pois outros que a é. gente tem que amar? Porque a gente celebra o Natal com sacrifício. A gente celebra o Natal que nem aqueles povos indígenas que faziam sacrifício para os deuses deles. A gente faz igual. A gente sacrifica a vida de vários animais. Eu citei no mínimo uns 6 ou 7 aqui, né? A gente Sim. sacrifica esses animais para comemorar o nascimento de Jesus. Eu tenho certeza que se a gente perguntar para Jesus como que ele quer que o aniversário dele seja comemorado, não vai ser com o assassinato de 100 milhões de perus, se a gente somar a maioria dos países, que deve ser mais que isso, os milhares de porcos, os milhares de peixes, as toneladas de camarão e de peixe, os bilhões e bilhões de animais que morrem por uma noite, uma ceia, uma alimentação em comemoração ao aniversário dele. É muito Como nós fora. somos incoerentes, né? É muito fora do que é. Natal, literalmente, significa vida. Natal, a palavra Natal significa nascimento, vida. E a gente comemora com morte. A gente comemora comendo morte. A gente comemora falando que as pessoas que comemoram com vida, que são as pessoas que que não comem carne, que se recusam a comer carne, que nós somos os loucos. Nós somos os que estamos tentando destruir o Natal deles. Nós estamos tentando fazer com que eles não se divirtam no Natal e não tenham um bom Natal, porque agora eles vão ter que se preocupar em fazer um prato diferente para a gente, porque a gente não come o que todo mundo vai comer. Olha, me desculpa, mas eu não como morte, nem no Natal e nem em nenhum dia do ano, porque morte é morte. Não tem nada positivo nisso. É impossível você achar uma coisa positiva e tentar me convencer de que a sua tradição é mais importante do que a evolução das pessoas. Eu quero evoluir, eu quero mudar, eu quero ficar mais próximo da lição que Jesus nos deu. É isso que é Natal para mim. Natal é uma oportunidade de comemorar com as pessoas que eu amo e mostrar amor, é comemorar vida, é comemorar o nascimento de Jesus, é comemorar o início de um novo ano que vai vir, uma nova oportunidade de evoluir, de aprender. Não é sacrificar milhões e milhões de inocentes, porque eles não têm nenhuma opção, eles são totalmente inocentes, e celebrar isso com morte e ainda ficar com culpa porque eu tô destruindo o Natal das outras pessoas. Sinceramente, eu prefiro ficar sozinha, absolutamente sozinha no Natal. Qualquer Natal que for, qualquer ano, qualquer situação que estiver acontecendo na minha vida, eu prefiro ficar sozinha do que passar por essa culpa. Graças a Deus, meus pais não põem essa culpa em mim e eles realmente tentam fazer um Natal com comida. Tentariam fazer um Natal com comida vegana se eu estivesse lá. Mas seriam só os dois. Quer dizer, na verdade, acho que seria só minha mãe, porque é ela que cozinha. Eu não sei se meu pai ficaria puto ou não. Na verdade, eu estou botando palavras na boca dele. Mas a minha mãe, eu sei que faria com muito amor e ela faria por mim. Mas o resto da família ou não viria, ou ficaria puto, ou traria
carne da mesma maneira, fingindo que, esqueci que essa era para ser diferente. Então, assim, É isso que eu essa fico mensagem, pensando. né? Essa mensagem não é só para a gente pensar nos bichos, é para a gente pensar no que a gente está fazendo uns aos outros também. É isso que eu fico pensando. Porque a maioria das pessoas não consegue se dar bem com a família, com os seres humanos, animais humanos que fazem parte da própria família. Então, assim, eu fico pensando, nossa, se a pessoa não consegue nem se dar bem com a própria família, como que ela vai parar para pensar no que ela está fazendo com os animais? Exato. Se não Né? tem compaixão nem com os seres humanos, como é que vai ter compaixão com os animais, né? É aí que tá a coisa. Mas é isso que é o Natal. O que a gente está falando é Natal. O que que é? A gente tem que celebrar o Natal com vida, com amor. Então, assim, faz uma ceia sem morte. E, ai, não é a mesma coisa. Sinceramente, É melhor. eu não entendo isso, porque, assim, eles praticamente, para mim, quando eu escuto isso, eu escuto o peru no prato é mais importante do que ter minha família. Eu não passo meu Natal faz 18 anos com a minha família, tá? Você acha que eu não daria de tudo para passar com a minha família? Claro que eu daria. E eu não posso. Eu fisicamente não posso, porque eu não estou podendo sair do país. Porque se eu sair, eu não posso voltar, né? A Austrália tá fechada ainda. Então, assim, eu não posso passar com a minha família. Qual que é a prioridade? É o que vai ser servido no Natal ou é ver a minha família? Eu tô um pouco me lixando o que eles vão servir no Natal. Eu prefiro nem ter Natal. Eu ficaria lá com eles e a gente comeria pipoca e assistiria filme, entendeu? Para não ter essa conversa de comida, para não ter esse problema de estresse do que a família vai pensar se eles vierem e não tiver o peru, e não tiver o tender, e não tiver o chester, e não tiver qualquer merda que seja essa. Eu já viro e já falo, Natal com morte não é Natal. Se você está celebrando Natal com morte, você não está celebrando Natal. É. É isso. E você falou uma coisa muito importante, né? Que a gente não para pensar, né? E a maioria dos cristãos em si não para pensar. Jesus, o que Jesus falou, ninguém praticamente está fazendo o que ele disse lá mais de 2000 anos atrás, né? O amar uns aos outros e o não matar, fora Exato. todos os outros mandamentos, né? Que a gente É. não vai nem entrar no E ele não mérito aqui. falou, exato, ele não falou não matar os humanos, né? Ele falou não matarás, ponto final. Não foi não matarás o humano. E também não foi amar uns aos outros, isto é, outros significa humanos. Não tem isso. Pelo Não tem. contrário, ele foi bem claro que todo mundo que está nesse planeta é filho de Deus. Todo mundo é igual. Os animais são diferentes, mas eles também são eles também têm alma, eles também merecem ter amor, ter vida, ter compaixão. Nós somos animais, nós somos mamíferos. Nós somos exatamente igual. Um porco, um elefante, uma vaca, um cavalo, é igual. A gente tem. A maioria é igual. A única diferença é que a gente pensa e a gente fala de uma maneira diferente. É a única coisa. É. Mas, na verdade, a gente não sabe se é tão diferente assim. Eu já vi estudos de baleias que conversam, que têm conversas com quilômetros de separação. Eu já ouvi falar em estudos de galinhas que tem bate-papo entre amigas. Eu já ouvi falar em estudo que o porco tem uma linguagem própria do porco. Eu já ouvi falar em vários estudos científicos desse tipo. Então, assim, eu falo isso que é o que as pessoas falam para mim, né? Ah, mas o humano fala e o humano pensa e a gente é mais inteligente. Será? Eu, sinceramente, acho Não que sabemos. não é uma questão de inteligência o que a Não. gente está fazendo. A gente
Nós somos os únicos seres do mundo, de todos os seres, todos os animais, todos os seres que existem. Nós somos os únicos que a gente cria um animal de uma maneira absurdamente fora de nenhum padrão Artificial. de saúde, artificial, horrível, para matar, torturar, comer, faz mal para a gente fica com todos os problemas de saúde que vem com esse consumo. A gente, ao mesmo tempo, está destruindo o nosso planeta, que é a nossa casa, que é o único lugar que a gente tem para viver. Então, assim, a gente está encurtando a nossa vida e a gente está destruindo a nossa casa só pelo prazer de alguns segundos de uma alimentação, e a gente está destruindo outros seres, maltratando e matando, literalmente, só para isso, só para esse Nossa, prazer. eu acabei E isso de é ter inteligência? Isso eu acabei de ter um insight assim, como a gente estava falando de Jesus Cristo, do Natal e tudo mais, olha o que me veio na cabeça. Os animais, vou tentar não chorar, né? Nós estamos crucificando o planeta. Putz, e os animais? Inclusive, né? Principalmente os animais. Nossa. E eu acredito que na linguagem que eles falam, né, entre eles, os animais, eles devem falar: Senhor, perdoe os humanos, eles não sabem o que estão fazendo, né? Nossa. Porque é muita ignorância ainda que existe, né? A gente acordou há pouco tempo, né? E a gente está aqui exatamente para despertar outras pessoas para uma coisa que nós somos condicionados a não prestar atenção, né? A gente não presta atenção no que a gente consome, a gente não presta atenção nas consequências do que a gente escolhe, né? No consumo geral e principalmente dos animais. Para você ver, até hoje eu não sabia o que era tender, eu não sabia o que era Chester. Por quê? Porque eles criam nomes para mascarar, né, o sofrimento dos animais, né? Outro dia eu estava vendo, né? Eu não vejo muita TV, mas quando você vê TV, eles mostram de uma forma como se os animais fossem bem tratados, e eles falam mesmo como um produto, né? E eles têm a cara de pau de falar que foi feito com muito amor e carinho, né? Aqueles produtos. Então, assim, eu acho que nós, seres humanos, somos os animais mais perturbados, assim, mais, né? Eu fico pensando o que o Gary falava, né? Que para os animais, nós somos o demônio. Sem dúvida. Sem a menor dúvida. E nós somos os únicos que, se fôssemos extintos, salvaria o planeta. Faria a menor diferença. Então, assim, como que a gente está se achando tanto? Como que a gente está achando que somos importantes fazendo isso com os animais e com o planeta? Então, eu queria aproveitar, né, essa reflexão que a gente está trazendo para alertar mesmo as pessoas. Como você acordou, né, preparando uma ceia de Natal, a gente tem como dar essa oportunidade para outras pessoas, né? Eu fiquei sabendo agora, faz pouco tempo, que já existe um tender vegano aqui no Brasil. Vou até procurar para experimentar, né? Não tem mais desculpa, né? Porque agora, 9, 10 anos atrás, não tinha nada industrializado, né? Vegano. Agora tem tudo, tem Nutella, tem sorvete, agora que eu fiquei sabendo do tender. Então, assim, não precisa, na verdade, a gente não precisa de cópias, né, dos animais. Mas para quem precisa,
também não tem desculpa, Exato. né? É isso que eu ia falar. Então, Não precisa. Faz uma ceia, sei lá, arroz, feijão, salada de grande bico, lentilha, farofa, nozes, salada de fruta, tudo isso, castanha, todas essas coisas que a gente come, é tudo vegano. Ah, pra que botar o bicho lá no meio? Pra que botar um corpo morto no meio da sua ceia de Natal? Pra que crucificar o bicho? Foi genial esse seu insight, Tudy. A gente está exatamente, literalmente crucificando. A gente crucifica. tem exatamente 5 minutos. Só para Que bom você saber. que deu, né? É. Não, nossa, esse insight, nossa, me emocionou muito aqui. Tô Mas é bem. perfeito. Pegou, pegou. A gente tá fazendo, olha isso, porque é isso que eu falo. Eu sempre falo isso quando eu tô fazendo ativismo, que a gente não faria para os animais, para outros humanos, nem para os nossos piores inimigos, para as pessoas que mais nos fizeram mal, a gente não faria o que a gente faz para os animais. E a gente está fazendo todo santo dia. Milhares e bilhares de animais sofrem, o que os nossos piores inimigos não. Nunca a gente faria isso para eles. E assim, a história de Jesus, até quem não acredita em Jesus deve achar que aquela história é muito forte, né? Porque o coitado fez, o que a coitado passou, o que ele passou até a hora da crucificação e a crucificação é horrível demais, né? É muita tortura, é muita tortura. E o que ele fez foi isso, foi falar, foi nos perdoar, né? Na verdade, naquela hora. E os animais passam por coisas absurdamente piores. Piores. A morte deles é pior. Todos os animais morrem pendurados de ponta cabeça, com um corte no corpo inteiro, com o sangue escorrendo. E eles morrem com aquele sangue escorrendo. Todos eles são crucificados de ponta cabeça. Então, assim, se ser crucificado já é horrível, imagina ser crucificado de ponta cabeça. Todos os animais passam por pior do que ele passou. E a gente deixa e a gente investe nisso. A gente é o culpado toda vez que vai no supermercado ou no açougue e compra um produto que tem animal. O único jeito de parar com a crueldade é parar de consumir. É a única coisa. Você tem que deixar o seu conforto pelo bem do próximo. Se você está escolhendo o seu conforto pela vida e o bem do próximo, você está sendo o maior exemplo de egoísmo que existe. É isso que eu me dei conta. É o passar do ponto de que eu estou sendo realmente um ser absurdamente egoísta, sem empatia alguma, sem compaixão, porque eu estou achando que 10, 15 minutos de prazer comendo uma coisa é mais importante que a vida de um outro. Principalmente no Natal. Se tiver É. um momento no mundo que é o momento que as pessoas não deveriam fazer isso, é o Natal. E é o momento que eles fazem demais. É o maior de todos. É isso que me deixa muito, muito triste no Natal. As pessoas falam, você amava o Natal e agora você não comemora. Eu ainda amo o Natal, mas não existe Natal nesse mundo. As pessoas não estão comemorando o Natal, elas estão comemorando o sacrifício de animais, o consumo excessivo de objetos que ninguém precisa. É isso só que está sendo comemorado. Não é o Natal, não é o amor ao próximo, não é o ato de amor, não é a vida, não é o presente que o universo nos deu de ter os ensinamentos de Jesus para a gente conseguir seguir. Nada disso está sendo comemorado. Não é Nada. amizade, não é nada. É só morte. E as pessoas acabam comendo demais, né? Tem gente que faz regime antes do Natal para poder comer bastante, né? É, E aí depois começa o ano fazendo dieta, é né? verdade. Para perder os quilos que. Então, assim, a nossa sociedade é muito doente ainda, É, né? muito.
A gente é condicionado a fazer coisas absurdas com o planeta, com os animais, com o nosso próprio corpo. Então, acho que é uma ótima oportunidade para a gente levar essa reflexão para outras pessoas, É. né? E para repensar mesmo que esse final de ano seja uma oportunidade para todo mundo rever, né, os conceitos, para todo mundo pensar no que realmente é o amor, né? O amor próprio e o amor por tudo e todos. Não é fazendo um monte de bicho morto e comendo até passar mal que é o Natal, né? Então, nossa, para variar, né? Nossas lives são... Aí, nesse minuto em diante agora, ninguém mais vai ver, se for ver Ah, depois. então vamos se despedir. Então é isso. Mocinha, muito obrigada mesmo. Não conseguiria falar de todas essas coisas sozinha. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, porque para mim, como você falou no início, Natal é o ponto que mais me pega, porque foi o dia que eu realmente. Eu já sempre sofria por causa de, né, sofrimento dos animais, mas foi o dia que realmente caiu a ficha, que eu tive um mini meltdown aqui, que eu realmente falei, basta, né? É isso, não dá mais, acabou, nunca mais na vida eu vou ser parte dessa crueldade contra os animais. A crueldade não vai deixar de existir por causa disso, mas eu não vou mais ser parte dela. E se todo mundo fizesse como eu estou fazendo, realmente não existiria mais. E eu tenho muito a agradecer a você também, porque você foi aquela primeira chama que acendeu esse fogo que eu tenho agora para tentar salvar todos esses animais. Então, Sim, e vamos, né, desejando todo mundo um Feliz Natal e que essa mensagem realmente, né, ajude. Como eu falo sempre em ativismo, a gente está tentando mudar o mundo uma conversa de cada vez. Então, assim, se uma pessoa seja abalada por essa conversa, a gente já fez o nosso trabalho, né, Tude? já temos nosso presente de Natal. Exatamente. Então é Nossa, isso. um Então, Feliz beijão. Natal para você. Um beijão Feliz enorme. Natal. E a gente se vê de novo em 2022 com novas lives. Tá bom. Beijão, te amo. Beijão. Tchau. Tchau.